Bem, a epilepsia ela é uma condição em que o cérebro está mais predisposto a gerar crises epiléticas. Mas o que são as crises epiléticas e as crises convulsivas? A crise convulsiva é um termo coloquial que se remete àquela crise epilética que contém movimentos motores e o paciente tem alteração do nível de consciência. A crise epilética é o termo utilizado na prática médica e ele caracteriza sinais e sintomas que são transitórios e que acontecem em resposta a uma atividade de um grupo de neurônios que está trabalhando de uma forma excessiva e síncrona. Então, a gente tem dois pontos: a crise epilética, que é o evento, e a epilepsia, que é a doença que é manifestada pelas crises epiléticas. E como que a gente diagnostica a epilepsia? Bem, a gente pode diagnosticar a epilepsia quando o paciente tem pelo menos 2 episódios de crises epiléticas que não tenham sido provocadas, ou seja, elas não aconteceram devido a alguma infecção do sistema nervoso central, algum trauma, alguma alteração metabólica que, por exemplo, pode estar associada a uma glicemia muito baixa ou uma intoxicação por algum uso inadequado de medicações. Então, quando o paciente tem pelo menos 2 crises não provocadas, com intervalo maior que 24 horas, a gente pode falar que o paciente tem epilepsia. E uma terceira situação que o paciente pode ter o diagnóstico de epilepsia é quando ele tem uma síndrome epilética, ou seja, além das características clínicas, eles também têm características no traçado do eletroencefalograma e muitas vezes algumas outras características adicionais que vão corroborar para esse diagnóstico. E quando iniciar as medicações anticrises, ou seja, quando iniciar o tratamento? O tratamento ele já pode ser iniciado a partir da segunda crise do paciente. Por quê? Porque entre a primeira e a segunda crise, o risco de recorrência é de 30%. E a partir da segunda crise em diante, o risco aumenta para aproximadamente 60% ou até mais. Uma situação específica é quando o paciente tem a sua primeira crise e, na investigação da epilepsia, o paciente já apresenta alguma lesão estrutural ou alguma lesão que possa justificar esse risco maior de recorrência das crises. Bem, se vocês tiverem alguma outra dúvida sobre o diagnóstico de epilepsia, crises convulsivas e o tratamento da epilepsia, podem nos mandar um recadinho.